Capítulo 1 Infinito, o Deus sem limites. Senhor, nós adoramos teus vastos desígnios, teu obscuro abismo de providência, profundos demais para serem sondados por vias mortais, escuros demais para serem vistos por sentidos débeis. Isaac Watts. No dia em que nasci, o doutor que realizou o parto escreveu com mão firme os dados do meu nascimento: 3 quilos 312 gramas e 53 centímetros. Essa foi a primeira evidência legalmente atestada de que eu não era Deus. Eu contribuiria com amplas provas nesse sentido ao longo dos anos, mas durante os primeiros momentos da minha vida, em 4 de fevereiro de 1969, muito antes que eu formasse meu primeiro pensamento de rebelião, proferisse minha primeira sílaba de provocação, ou tomasse meu primeiro passo desobediente, o abismo entre quem Deus é e quem eu sou já tinha sido firmemente estabelecido pelo simples fato de que eu era mensurável. Qualquer discussão a respeito de como Deus é diferente de nós deve começar com o reconhecimento de que nós somos mensuráveis e Ele não. Deus é infinito, não restrito por limites. Ele desafia medidas de qualquer espécie. Sua infinitude perpassa por os seus atributos. Seu poder, seu conhecimento, seu amor e sua misericórdia não são meramente grandes, mas infinitos e sem medidas. Ninguém pode colocar qualquer aspecto de quem Deus é em uma escala ou numa fita métrica. Isso faz com que a tarefa de escrever um livro sobre seus atributos seja particularmente intimidadora. Um dos meus hinos favoritos fala sobre a infinitude de apenas um dos atributos de Deus, o seu amor. O compositor reflete sobre a futilidade de tentar compreender tal amor. Se pudéssemos encher o oceano com tinta, e fosse os céus feitos de pergaminho, fosse cada caule na terra uma pena e cada homem um escriba por profissão, para escrever o amor de Deus lá no alto, secaria o oceano, nem conseguiria o rolo conter o todo, embora fosse estendido de céu a céu. Sou uma frágil escriba, com escassa tinta e um rolo bem pequeno, e minha tarefa é compartilhar pelo menos algumas reflexões sobre 10 dos atributos de Deus. 10. Nunca estive tão ciente dos meus limites. Contudo, eu quero fazer a minha parte nesse contínuo esforço de descrever o indescritível. Fiéis escritores já fizeram isso por mim. Stephen Charnock, Arthur Pink, A. W. Tozer e R. C. Sproul exploraram o caráter ilimitado de Deus para um grande proveito meu, e em graus em que não sou competente para atingir, mas espero nestas páginas tomar a elevada visão de Deus que esses autores esclareceram e fazer uma pergunta crucial: como o conhecimento de quem Deus é deveria mudar a maneira como vivo? Que mudança mensurável deveria ocorrer como resultado da meditação sobre os atributos imensuráveis de Deus, tais quais descritos na Bíblia? Por que amamos medir? Nós, seres humanos limitados, somos amantes da medição. Numeramos e contamos, quantificamos e traçamos. Se você olhasse para sua despensa, cada embalagem mostraria o peso de seu conteúdo. Os rótulos lhe diriam o número de calorias, de gramas de gordura e os carboidratos de cada item. Seu medidor de combustível lhe diz quão cheio está o tanque do seu carro. Seu relógio lhe diz quanto tempo você tem até o jantar. Seu orçamento lhe indica quanto pode gastar. Sua conta na rede social mede o seu círculo de amizades. Nós estamos alegremente cercadas de todos os lados por sistemas de medição. Nossa compulsão por medir não é um desenvolvimento recente. Os povos antigos traçavam os movimentos dos céus. Seus instrumentos de medição ainda estão visíveis em escavações de cânions e anéis de monólito. Eles mediam marés e estações, o passar do tempo. Medir é uma obsessão milenar do ser humano, limitado, que ao perceber os seus próprios limites busca transcendê-los ao quantificar seu mundo. Pensamos que aquilo que conseguimos medir podemos até certo ponto controlar. Um dos meus filmes favoritos é Momentos Decisivos, de 1986. Ele conta a história de um time de basquete da pequena cidade de Hickory, no estado norte-americano de Indiana, que alcança sucesso sob a liderança de seu treinador Norman Dale.
No final da história, não é difícil de prever e a trilha da década de 80 é um teste para os nervos. Há também uma cena na qual Gene Hackman e Barbara Hershey ganham um indisputável título de o beijo mais esquisito na história da indústria cinematográfica. Mas, à altura de 1h34, o filme alcança uma marca de genialidade. Tendo chegado às finais estaduais de 1951, o time do treinador Dale, formado por garotos criados em fazendas da pequena cidade, dá a primeira olhada no lugar onde a partida final será disputada. Um ginásio enorme, facilmente 10 vezes maior que os ginásios das escolas de ensino médio onde o grupo tinha jogado ao longo da competição. Quando os olhos dos jogadores crescem ao ver a cena, Dale pega uma fita métrica. Ele pede aos garotos que meçam e lhe informem a distância do fundo da quadra até a linha de lance livre, 4,5 metros. Ele pede que 2 jogadores meçam a distância do chão para a cesta, 3 metros. Com um pequeno sorriso, Dale comenta: penso que vocês acharão que são exatamente as mesmas medidas do nosso ginásio lá em Hickory. A cena é genial porque ilustra uma verdade universal. Ser capaz de medir é algo encorajador. Isso nos dá um certo conforto e senso de controle. Nós somos tentadas a medir não apenas nossos ambientes, mas também nossos companheiros humanos. Quando conhecemos alguém ou consideramos a viabilidade de um candidato político ou entrevistamos alguém para um emprego, nós analisamos seus pontos fortes e suas fraquezas. Nós medimos o seu caráter e as suas habilidades, por assim dizer. Nós tentamos quantificar seus atributos a fim de julgarmos quão dignos eles são de nossa confiança ou de nosso apoio e para mantermos as nossas expectativas num nível realista. Nós também medimos a nós mesmas e aos outros para fins de comparação. Perguntas como eu sou inteligente ou eu sou rica ou eu sou honesta são respondidas com em relação a quem? Nós escolhemos nossos critérios humanos com cuidado, frequentemente nos assegurando de que nós mediremos favoravelmente ao nos rodearmos de pessoas cujas falhas nos fazem parecer grandes por comparação. Nós dizemos a nós mesmas que em comparação Nós também medimos a nós mesmas e aos outros para fins de comparação. Perguntas como eu sou inteligente, ou eu sou rica, ou eu sou honesta, são respondidas com em relação a quem? Nós escolhemos nossos critérios humanos com cuidado, frequentemente nos assegurando de que nos mediremos favoravelmente ao nos rodearmos de pessoas cujas falhas nos fazem parecer grandes por comparação. Nós dizemos a nós mesmas que, em comparação a X, nós realmente somos inteligentes, ricas e honestas. Mas, a menos que nossa medida de comparação seja mais inteligente, mais rica e mais honesta que nós mesmas, sustentaremos o mito da nossa própria supremacia. Acreditaremos que não há quem esteja à nossa altura, e é aí que um Deus que não pode ser medido começa a desconstruir o nosso senso de grandiosidade própria. Nosso imensurável Deus mensurador. Para a mente humana, preocupada em quantificar a criação e seus habitantes, buscando controlar pela medida e pela validação por comparação, a Trindade representa um enigma. O Deus da Bíblia é infinito, imensurável, não quantificável, incontrolável, irrestringível e completamente limitado. Não podemos medi-lo, não importa o quanto tentemos. Nós não podemos confiná-lo a limites físicos ou mentais. Nós não podemos controlá-lo, nem nunca chegaremos à sua altura. O amigo de Jó, Jofar, expressa nosso dilema. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Jó 11, de 7 a 9. Davi louva a infinitude da grandeza de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, 3. Salomão, da mesma forma, reconhece que Deus não tem limites. Mas, de fato, habitarei Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter.
quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8:27. Paradoxalmente, aquele que é imensurável é a medida de todas as coisas. Note este belo contraste em Isaías 40. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Isaías 40, do 12 ao 13. Dito de maneira sucinta, quem mediu tudo? Deus. Quem mediu Deus? Ninguém. Num paradoxo alarmante, o Deus imensurável se preocupa com as medidas de arcas e tabernáculos, templos e cidades. O Deus sem limites limita os oceanos. Ele cataloga fios de cabelo, ele enumera as estrelas e os grãos de areia. Nosso Deus sem limites especifica o comprimento de nossos membros e a circunferência de nosso crânio. Ele mede nossos dias em palmos, amorosamente e com propósito. E tudo que ele mede é perfeito em medida. Tudo que ele limita está perfeitamente limitado. Contudo, ele mesmo é infinitamente cognoscível, sem limites, sem medidas, sem restrições. O Deus sem limites. O que Zofar disse, o que Davi e Salomão adoraram e o que Isaías compreendeu foi isto: Deus não tem concorrentes. Não apenas isso, mas ele mede e decreta os limites dentro dos quais sua criação permanecerá. Nossas vidas, como seguidoras de Cristo, devem ser dedicadas à identificação e celebração dos limites que Deus ordenou para nós. Ele amorosamente nos ensina através de sua palavra, através de provações e através de disciplina. Ele nos humilha através desses meios para nos lembrar de que nós não somos como ele, nem ninguém ou qualquer coisa que conhecemos. Ninguém é como o nosso Deus. O Deus da Bíblia é incomparável, infinitamente acima de sua criação. Dizer que ninguém ou nada é como ele é tentar expressar o ilimitado em termos limitados. Qualquer comparação ficará aquém. Assim como os autores das Escrituras procuraram uma linguagem humana adequada para aplicar as visões celestiais, da mesma forma nós nos encontramos mal equipados para expressar as perfeições de Deus. Ainda assim, devemos nos empenhar em tentar. Como os israelitas com as sandálias ainda sujas pela areia das margens do Mar Vermelho, nós sentimos o peso da pergunta que não quer calar. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Êxodo 15:11. O salmista também se maravilha. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Salmo 113, 5 e 6. A resposta é obviamente ninguém. A criação existente dentro dos limites de tempo e espaço não pode se comparar aos esplendores de um Deus sem limites, muito menos articular plenamente esses esplendores. No entanto, desde os nossos primeiros momentos de vida, a rivalidade tem sido nosso intento, tornando-se como Deus. Tão logo meu primeiro filho conseguiu engatinhar, ele começou a explorar os limites de seu mundo. O que ele tinha permissão para tocar? O que estava fora de seus limites? Qualquer pai pode dizer que se você colocar uma criança pequena num cômodo vazio com 20 objetos os quais ela pode tocar, exceto um deles, um fenômeno interessante acontecerá. De início, ela até pode brincar contente com o que lhe é permitido, mas não vai demorar muito até que seus olhos se voltem para o item proibido. Logo ela começará a se mover para mais perto dele, talvez estendendo a mão, mas sem realmente tocar o objeto. Uma admoestação gentil pode levá-la a voltar o olhar para seus pais e a reconsiderar seu curso. Mas, eventualmente, não havendo alguma intervenção física dos pais, ela provavelmente colocará a mão sobre aquele único objeto dentre os 20 que ela não poderia tocar. Eu me lembro de tentar conter minha risada quando esse fato aconteceu diante dos meus olhos. A batalha moral dentro do meu filho era evidente e ela era cômica, tanto por sua honestidade inexperiente, quanto por sua familiaridade. Não superamos nosso desejo de testar limites.
Com a idade, aprendemos a ter autocontrole o suficiente para não colocarmos nossos dedos molhados em tomadas, ou para não escrevermos nossos nomes nas paredes com hidrocor. Mas ainda carregamos dentro de nós a mesma compulsão por fazer aquilo que não devemos, por alcançar aquilo que não devemos tocar. Somos seres que desrespeitam limites, quebram barreiras, pulam muros, carregando dentro de nós a crença de que nosso Pai Celestial quer nos tirar algo de que é útil ou prazeroso. Mesmo quando desfrutamos das coisas boas que Ele nos dá, temos uma grande noção dos limites que Ele nos coloca e questionamos a validade deles. Embora Deus nos dê 19 coisas boas e nos avise para nos mantermos longe de um único perigo, nós suspeitamos que o que nos é privado não é perigoso, mas sim desejável. Vemos este mesmo padrão nas primeiras páginas da Bíblia. Amorosamente colocados num ambiente planejado para sua segurança e prazer, nossos pais Adão e Eva pensaram que ser criado à imagem de Deus era uma licença para se tornar como Deus. Não era suficiente carregar a imagem de Deus dentro dos limites da existência humana. Não, apenas ser como Ele serviria. O Criador os estava protegendo, mas uma voz astuta sugeriu que ser ilimitado estava dentro de seu alcance. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5. Então, o finito estendeu a mão para colher o infinito em um galho e a história humana começou seu corrosivo padrão de se rebelar contra Deus, cavando e erodindo cada montanha e vale da criação com as incansáveis repetições daquele primeiro gesto, o braço estendido do humano aspirando ao divino. Refletir ou rivalizar. E assim tem sido desde então. Seres humanos criados para carregarem a imagem de Deus, ao invés disso, aspiram tornar-se como Deus. Projetadas para refletir sua glória, nós escolhemos, ao invés disso, rivalizá-la. Fazemos isso buscando aqueles atributos que são verdadeiros apenas em relação a Deus, aqueles que se adequam apenas a um ser ilimitado. Ao invés de louvarmos e confiarmos na onisciência de Deus, nós desejamos ser oniscientes. Ao invés de celebrarmos e reverenciarmos sua onipotência, nós buscamos o poder supremo em nossos próprios lugares de influência. Ao invés de descansarmos na imutabilidade de Deus, nós apontamos para nossos calcificados padrões de pecado e nos declaramos constantes e imutáveis. Como nosso pai, Adão, e nossa mãe Eva, ansiamos por aquilo que é pertinente apenas a Deus, rejeitando os limites que nos foram dados por Ele próprio e desejando a não limitação que nós, de maneira tola, cremos ser capazes de dominar e ter o direito de possuir. Mesmo redimidas, desejamos o fruto proibido da rivalidade. Os teólogos fazem duas listas nas quais descrevem quem Deus é. Uma lista contém os traços que são verdadeiros apenas para Deus. A outra contém as características que são verdadeiras para Deus, mas que também podem se tornar verdadeiras para nós. Aqui está um exemplo de tais listas. Somente Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente e soberano. Deus é, e nós também podemos ser, santo, amoroso, justo, bom, misericordioso, gracioso, longânimo, sábio, zeloso por sua glória, fiel, reto e verdadeiro. Cada característica em ambas as listas é infinitamente verdadeira quanto a Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, a lista à direita pode se tornar verdadeira quanto a nós também. É uma lista de características nas quais podemos crescer conforme caminhamos em obediência aos mandamentos de Deus. Quando falamos sobre ser conforme à imagem de Cristo, essa é a lista que estamos descrevendo. Ela nos mostra como refletir quem Deus é, assim como Jesus fez. O problema que quero examinar nas páginas deste livro tem a ver com a forma como nós humanos
tratamos a primeira lista, a lista da esquerda. Embora esta lista possa ser verdadeira apenas em relação a Deus, nós queremos que ela seja verdadeira para nós também. Isso revela como tentamos rivalizar contra Deus. Queremos que essa lista seja verdadeira para nós mais do que a lista da direita. Para confirmar como essa afirmação é verdadeira, pergunte a si mesma. Número 1. Quantas pessoas gastam o seu dia buscando uma forma de alcançar amor ilimitado pelos outros? Número 2. Quantas pessoas gastam seu dia buscando uma forma de alcançar poder ilimitado sobre os outros? Embora nós saibamos que a lista à direita é para nosso bem e para a glória de Deus, inclinamo-nos em direção à lista da esquerda, uma lista que não é boa para nós, nem sua busca traz glórias para Deus. Ela, na realidade, busca usurpar a sua glória. É uma lista que sussurra, assim como a serpente sussurrou para Eva: você será como Deus. É natural que a inclinação do coração pecador seja de desejar essa lista, mas como aqueles a quem foi dado um novo coração com novos desejos, nós devemos aprender a desejar a lista da direita, que representa a vida abundante que Jesus veio nos dar. Este livro foca especificamente a lista dos atributos que são verdadeiros apenas para Deus. Examinaremos como podemos dar o nosso tempo e nossos esforços para compreendê-la, buscando abandonar os limites de nosso direito inato como humanos finitos, e aprenderemos a confiar essa lista a um Deus infinito. Devemos recuperar a verdade que foi omitida pela serpente. Ao invés de sermos como Deus em sua divindade limitada, nós devemos ser como Deus em nossa humanidade limitada. Somos capazes de carregar sua imagem como deveríamos somente quando aceitamos nossos limites. Ter tal imagem significa tornarmos-nos completamente humanos e não nos tornarmos divinos. Isso significa refletir como seres limitados que somos as perfeições de um Deus ilimitado. Nossos limites nos ensinam o temor do Senhor. Eles são lembretes para evitar que creiamos falsamente que podemos ser como Deus. Quando chego ao limite da minha força, eu louvo aquele cuja força nunca falha. Quando chego ao limite da minha razão, eu adoro aquele cuja razão não se pode alcançar. Por isso, faz sentido que a nossa autoadoração, tão frequentemente, nos convença de que somos ou deveríamos ser seres ilimitados. Mas nós não queremos a não limitação apenas para nós mesmas. Tendemos a querê-la para outros também. Por que luas de mel nunca duram? Acontece mais cedo ou mais tarde em todo relacionamento. Alguém irá decepcioná-la. Temos um nome para os estágios iniciais de um relacionamento, a fase lua de mel. Aquele período azul quando tudo, exceto a decepção, parece possível. Nós amamos a fase de lua de mel, porque ela não requer esforços. A outra pessoa na relação se mostra completamente digna de nosso amor e de nossa confiança, e não podemos acreditar quanto tempo gastamos tolerando relacionamentos inferiores quando esse tipo de conexão era possível. É um prazer presentear a outra pessoa com nossa afeição. Sempre será assim. Mas então algo acontece. Uma ligação não retornada, uma opinião da qual não estávamos cientes, um hábito irritante que não tínhamos notado, uma falha de caráter que estava escondida, uma fraqueza de algum tipo, um limite. Nós aprendemos que nosso herói ou nosso amante ou nossa melhor amiga não possui amabilidade limitada. Eles são falhos. E aí vem a decepção. Encaramos um dilema. Tentaremos colocá-los de volta ao pedestal que eles ocupavam durante a fase de lua de mel ou permitiremos que eles sejam, como se diz, apenas humanos? Eu suponho que esse ciclo relacional seja familiar a você. Nós todas o experimentamos. Algumas de nós tiveram um pai que pensavam ser um super-herói, até que atingiram a fase adulta. Algumas de nós tiveram uma amiga íntima que pensavam ser completamente confiável, até que ela demonstrou não ser. Algumas de nós tiveram pastores ou cônjuges ou líderes políticos que acreditavam nunca poder desapontá-las, apenas para descobrirem que eles também tinham limites. Não é coincidência que nós comumente falemos desse tipo de decepção como a ruína de um ídolo. Quando pedimos que outro ser humano seja confiável em qualquer área, estamos pedindo que alguém que é apenas humano seja Deus.
É por isso que o grande mandamento tem tanto cuidado em nos instruir a amar aqueles que são apenas humanos. Ele diz a um humano limitado que ame a Deus e aos outros tão infinitamente quanto possível. Mas para amar os outros tão infinitamente quanto possível, devemos aprender a morrer diariamente para a nossa tendência de medir e comparar nossos limites. Ou talvez, mais precisamente, teremos que aprender a medir como Deus mede e a contar como Deus conta. Ele conta nossos sofrimentos. Eles não são infinitos, eles são mensuráveis, contáveis, contidos e registrados. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão nelas inscritas no teu livro? Salmo 56, hoje. 8. Ele mede os nossos pecados, porém a sua graça imensurável excede a todos. Misericordiosamente, nossos pecados são finitos em número, o produto de seres finitos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Ele não conta os nossos pecados contra nós por causa de Cristo. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 4, de 7 a 8. E por causa de Cristo, Deus nos exorta a aprendermos a considerar os outros como Cristo nos considerou. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Ele nos chama a reexaminarmos as avaliações de nossos sucessos humanos. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3, 7 e 8. E ele muda a avaliação da nossa adversidade de maldição para bênção. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. É possível que esse processo de crescimento no temor do Senhor seja uma simples questão de reaprender a forma de contar. Aprendendo a adorar a Deus em sua imensurabilidade, aprendendo a tomar medida de nós mesmas, de nossos pecados, de nossas circunstâncias e do próximo de maneira precisa, nós poderemos enfim dizer como Davi: caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Salmos 16:6. É com essa mentalidade que o rivalizar cessa e o refletir tem início. Nosso registro de nascimento anuncia que somos limitados. Nossas limitações foram planejadas. Gastarmos o restante de nossas vidas negando ou aceitando essa verdade faz toda a diferença na forma como amamos a Deus e os outros. Oro para que nas páginas por vir, um retrato limitado de um Deus ilimitado nos mova em direção à maior dependência do nosso infinitamente confiável Deus. Nota: ao final de cada capítulo você encontrará versículos, perguntas e uma sugestão de oração a fim de ajudá-la a lembrar e a aplicar o que leu. Considere a possibilidade de ter um diário no qual você copie ou parafraseie cada um dos versículos para meditação, anotando o que cada um deles acrescenta ao seu entendimento sobre o atributo analisado naquele capítulo. Depois, escreva no diário suas respostas às perguntas, bem como uma oração. Versículos para meditação: 1 Reis 8:27, Salmos 119:96 e Isaías 40:12 e 13. Perguntas para reflexão. Número 1. Qual é a sua resposta emocional ao conhecimento de que Deus não pode ser medido? Número 2. De quais maneiras você já tentou medir Deus? Quais limites você tem colocado ou desejou colocar em seu caráter ou em sua vontade? Número 3. Contra qual limitação ou restrição dada por Deus você mais quer se rebelar? Como essa limitação pode servir para o seu bem e para a glória de Deus? Número 4. Quem são as pessoas em sua vida cujos limites você precisa aceitar? Quem são as pessoas em sua vida que precisam aceitar os seus limites? De que forma você poderia definir limites amorosos nesses relacionamentos?
Oração. Escreva uma oração ao Senhor pedindo a Ele que lhe mostre maneiras pelas quais você tentou medi-lo. Peça a Ele que lhe mostre como sua própria limitação pode trazer glórias a Ele. Peça a Deus para mostrar-lhe as maneiras pelas quais você pensou nele como tendo limites em relação a quem Ele é ou o que pode fazer. Louve-o por ser ilimitado.